O jornalista Reinaldo Azevedo deu um show de jornalismo durante o seu programa na Band News. Ele interrompeu o colega que usou o termo bandido para falar dos mortos em uma das maiores chacinas do Rio de Janeiro, onde mais de 130 pessoas morreram, segundo a Defensoria Pública. Vamos enfrentar esse assunto de frente agora com a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Daiane, nós estamos vendo aí o desenrolar dessa história desde ontem e vamos começar o plantão por uma abordagem que aqui pra gente é muito cara, né? Que é entender como o jornalismo noticia, né? E muito do que a gente tem visto mesmo é essa questão em torno do termo bandido. Vamos falar sobre isso? Claro, Ana. E a gente tem aí o Reinaldo Azevedo. Eu sequestrei do Pedro a pauta a editoria Reinaldo Azevedo, porque o Reinaldo ontem foi gigante. Nem sempre a gente concorda com o Reinaldo, mas o Reinaldo fez um comentário de mestre, um comentário de professor. E eu vou te pedir, Ana, para já trazer, sem delongas, o que ele falou para o repórter da Band News, quando ele começa falando ali sobre o que aconteceu. Interessante é que o programa já começa com a música da Elza Soares, né? A carne mais barata do mercado é a carne negra. Ele já fala sobre isso, já traz o tom que iria ser o programa, mas teve um deslize ali por parte do repórter e ele faz questão de corrigir. Por favor, Ana. Vamos lá. Mortos aí, tá? Em confronto. 60 pessoas mortas em confronto, ok? 60 pessoas mortas em confronto. Quando a gente chegar ali. Vamos lá. Vamos lá. Atualizando os números, 60 bandidos mortos em confronto, 60 pessoas mortas. Perfeito. 60 pessoas mortas em confronto. Bandidos, entendi. Se são bandidos. Só um minuto, Arthur. Sim. Isso é importante como critério aqui. Eu não sei se são bandidos. A linguagem também é muito importante com que a imprensa trata essas coisas. Eu sei que não fomos nós. A hora que tiver a ficha de cada um dos mortos, porque senão, além da pessoa ser preta e pobre, ela perde direito a uma história. Ela perde direito a ter a sua ficha, a sua biografia. Ela morre, ela vira bandida. E eu não sei se são. Todos estavam trocando tiro com a polícia mesmo? Isso aqui não é irritação com ninguém aqui, é uma irritação intelectual. Numa operação como essa, feita dessa maneira, aqueles que saíram correndo, filmados de cima, mais uma vez, de novo essa cena, provavelmente bandidos, sem dúvida, armados. Os mortos eu não sei. E não vou cair nessa. Eu não caio nessa. Não adianta, não ceda esse tipo de pressão. Vamos lá. Vamos lá, das 60 ponto. pessoas, 2 eram... Fabuloso. Primeiro ponto, fabuloso. E a gente precisa apontar uma coisa que o Reinaldo fala sobre a linguagem. Quando você tem mais de 60 pessoas mortas e você fala 60 bandidos mortos, você valida aquela execução, ainda que o Brasil não tenha pena de morte oficialmente, mas essa pena de morte ela acontece todos os dias para uma categoria que são categorias subhumanas, porque a sociedade coloca como subhumano, desumaniza de uma forma total o corpo de pessoas pobres, pretas e faveladas para justificar o genocídio. E o que me dói muito, Ana, geralmente durante um tempo, eu fazia cobertura de violência policial, de violência nas comunidades, e quase sempre aparecia uma mãe ou uma mulher, alguém da família, com a carteira de trabalho da pessoa que foi executada, para provar que aquela pessoa não podia ser morta porque ela é trabalhadora, porque tem que ter o direito à vida porque é trabalhador. E aí a gente precisa pensar, que bandido é esse que é apontado como bandido e é executado? O Reinaldo ele vai puxar também o Castro. Eu vou te pedir para deixar mais uns 2 minutos no outro ponto, que ele vai questionar o Castro em uma coisa.
E eu acho que é importante que a gente perceba que o Castro tentou colocar no colo do governo a sua irresponsabilidade, a sua incompetência enquanto gestor público. E é uma coisa que eu sempre tenho que falar quando a gente fala de Rio de Janeiro, Ana, é que desde 95, desde a década de 90, os governadores do Rio de Janeiro são da direita. E nos últimos anos a gente teve, inclusive, pessoas como Pezão, sabe, na direita, numa extrema direita ali, gente que exaltava a chacina. E não à toa, Castro é um governador, um cara total sem simpatia, sem expressão, um cara que não sabe argumentar, um cara que não tem nenhum tipo de presença política positiva. É governador e é governador por um motivo. Ele é governador porque ele valida isso aí que a gente está vendo. E eu vou te pedir para deixar mais um trecho em que o Castro fala e a gente ouvir também o Reinaldo depois, por favor. Vamos lá. Esconder da tragédia, culpando o governo federal, STF. Declarações estupidamente irresponsáveis. Não é? Vamos lá. O governador do Rio, Cláudio Castro, admitiu que não pediu ajuda ao governo federal porque afirmou que já teve 3 pedidos recusados para uso de blindados das Forças Armadas. A gente vai ouvir o que disse o governador. Não foram pedidas dessa vez porque nós já tivemos 3 negativas. Então nós já entendemos que a política é de não ceder, falando que tem que ter GLO, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, que podiam emprestar o blindado e depois não podia mais emprestar porque o servidor que opera o blindado, ele é um servidor federal, então tinha que ter GLO, e o presidente já falou que ele é contra a GLO, e aí cada dia nós temos uma razão, para não ser mal educado, cada dia nós temos uma razão de não emprestar e de não estar colaborando. Então a gente entendeu que a realidade é essa, e a gente não vai ficar chorando pelos cantos, a gente vai ficar trabalhando, que é o que está acontecendo hoje aqui. O Estado, ao invés de ficar transformando isso na batalha política, está fazendo a sua parte e, como disse brilhantemente a nossa coronel Cláudia, está excedendo, inclusive, os seus limites. Eu até entendo que estamos excedendo as nossas competências, mas continuaremos excedendo elas. Se precisar exceder mais ainda, excederemos na nossa missão de servir e proteger o nosso povo. Que declaração! Em primeiro lugar, ainda bem que as Forças Armadas não deram blindados para ele, porque, de fato, são ilegais esses pedidos. As Forças Armadas não podem ficar emprestando blindado, tem regra para isso. E é engraçado que ele diga, porque aí falam que tem de ter GLO, que são operações de garantia da lei e da ordem. O senhor me permite, desculpa ter que dar uma aulinha, aqui eu vou dar uma de professor Raimundo, que o professor Raimundo não falava besteira. Besteira falavam aqueles que contracenavam, contracenavam não, os alunos, né, porque os autores contracenavam, não é? Desculpa ter que dar uma de professor Raimundo pro aluno que não estuda, mas operação de garantia da lei e da ordem, não sei se Vossa Excelência sabe, está prevista no artigo 142 da Constituição, tem lei complementar que é a disciplina de 1999, senhor governador, e tem o decreto 3.897. E no parágrafo 2º diz que Vossa Excelência tem de pedir ao presidente que decrete GLO. O senhor chega lá e diz o seguinte: eu não tenho condições de garantir a segurança da população do Rio. Perdi. Não tenho competência para isso. Não consegui disciplinar as minhas polícias para isso. Minhas polícias são infiltradas, inclusive por milícia, por narcotráfico. Eu nunca consegui controlar aquele troço. Pronto, Ana. É isso aí. E era o governador que deveria ter solicitado, então, ao governo federal essa medida emergencial, porque eu vou voltar a dizer, Ana, a gente precisa lembrar quem governou, quem vem governando
o Rio de Janeiro desde Marcelo Alencar, lá em 95. E aí as pessoas podem dizer, mas teve Garotinho com a vice Benedita da Silva, aí saiu o Garotinho, a Benedita. Gente, Garotinho sempre foi de direita, né? Essas alianças que o PT faz para governar em algum momento, o cara estava lá no PDT, depois foi para o PSB. Então, a gente tem políticas públicas, e ainda que fosse esquerda, a gente tem aqui o governo da Bahia, que é um dos governos que mais executa, a polícia que mais executa no Brasil. A necropolítica, ela vai para além da esquerda e da direita. O que a gente precisa fazer é combater a necropolítica, que essa necropolítica, ela é racista, ela é classista. Por quê? Eu vou te pedir, Ana, só para mostrar uma matéria, a matéria que está no G1, foi de 2019. O governo teve coragem de dizer, o governo do Rio de Janeiro, que foi a maior apreensão de fuzis da história. Mentira, porque a gente teve em 2019 a maior apreensão de fuzis do lado do Bolsonaro, dentro do condomínio, quando a polícia encontrou 117 fuzis M16 que estavam incompletos, estavam desarmados, mas estavam ali uma boa parte dos fuzis na casa do amigo de Bolsonaro ali, que era suspeito, o vizinho de Bolsonaro suspeito de atirar em Marielle Franco e Anderson Gomes. A gente não pode esquecer isso. Aí eu vou te pedir para descer um pouquinho, Ana, que tem as imagens aí do que foi encontrado. Isso aí é parte de fuzil, que é a maior operação do Rio de Janeiro. Não dispararam uma bala. E a gente precisa entender que história é essa, porque quando a gente fala do Lessa, não tem violência letal. Quando a gente fala das comunidades, existe essa violência. Inclusive, Ana, porque eu vou te pedir para trazer só mais uma terceira matéria, e assim, é doloroso finalizar dessa forma, mas infelizmente a gente precisa falar. A gente tem relatos como esse aí: arrancaram a cabeça do meu sobrinho, é o que diz uma das moradoras do complexo do Alemão, porque alguns corpos que foram resgatados hoje das matas, a gente tem uma galera que ainda está resgatando corpos até agora dentro da mata, e alguns corpos estavam amarrados, outros estavam com cortes de faca, outros estavam decapitados. A gente está falando de corpos sem cabeça. Isso não é troca de tiro, isso não foi uma violência que poderia ter sido controlada, não foi um sucesso, como o Castro falou hoje, isso foi um completo absurdo, um desastre. Isso é um problema humanitário, isso deveria ser um problema agora internacional também, viu, Ana? É o puro retrato de um massacre validado, feito, na verdade, validado pela nossa sociedade, porque o Castro, ele não está sozinho nisso, ele mandou, ele dá a ordem, né, ele comanda, mas o Castro, ele não está sozinho nisso. Quem está comemorando essas mortes também tem responsabilidade, Ana. Eu vou tentar organizar um pensamento a respeito disso, mas acho que eu vou levar o plantão inteiro para conseguir expressar. Então vamos começar por essa questão que o Reinaldo apontou aí. Desde ontem, quando eu comecei a ver as notícias a respeito do que estava acontecendo, me impressionou na mídia hegemônica, e não foi só esse caso aí que o Reinaldo falou, não. Eu vi na Globo News também. As pessoas se referirem, usarem esse termo, 60 bandidos mortos na operação. E a gente não para prestar atenção o quanto a linguagem é importante. Quando a gente diz 60 bandidos mortos, você está... Para início de conversa, isso não é uma notícia, é um release da polícia, né? Essa é a versão que a polícia dá do que aconteceu. Você não sabe, e aí vou fazer o aviso padrão, você não sabe quem são as pessoas que foram mortas, se elas são bandidas ou não. Esse é o primeiro ponto, que aí todo mundo começou a levantar. Não foram identificados ainda os corpos, primeiro que não são só 60 pessoas, já tem mais ou menos umas 130 pessoas, e aí vem esse aviso, você não sabe quem são, estão identificando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto e aí, eu sei que vai ter um monte de gente, já tem gente no chat aí xingando, dizendo, vocês estão defendendo bandidos. E aí eu vou ser obrigada a dizer, mesmo que sejam bandidos, como vocês estão colocando, não existe, como a Dai bem pontuou, não existe pena de morte instituída no Brasil. Uma coisa é você dizer houve um confronto e houve perdas durante um confronto. 130 corpos, alguns deles amarrados sem cabeça, com facada nas costas, não é um confronto, é uma chacina.
tá? E isso não há... Ah, mas você não sabe o que os policiais passam. Ah, mas você não sabe como é que é. Ah, você... Não tem justificativa na lei brasileira, caraca, para execução. Não existe previsão legal para execução na lei brasileira. Então, não há qualquer justificativa para este ser o resultado de uma ação. Não há, né? Eu ainda teria mais coisas, a gente, né, vai passar do horário em muitos dos cortes hoje, mas ainda teria mais coisas para questionar. Qual era o objetivo dessa operação? Era esse? Era matar as pessoas? Então já está errado, porque o objetivo de uma operação policial não pode ser matar as pessoas. O objetivo não é esse, né? Não é essa a função da polícia, né? Então, assim, dizer que a operação foi um sucesso com 130 corpos... muitos deles com sinal de execução, como está sendo reportado, só é um sucesso se você acreditar que você opera acima da lei. E aí não é questão de defender bandido ou não defender bandido. Eu vou trazer um comentário só para a gente encerrar, depois a gente volta nesse ponto. Teve um comentário, cadê? Um comentário muito legal aqui do Hernani. Quando é congressista, é supostamente, é suspeito, é empresário. Quando é um homem branco, é supostamente, é suspeito, é empresário. Quando é um homem negro na favela, é bandido. Ah, morreu no confronto, né? Não, se estava ali naquele lugar, certamente era bandido. E aí vale essas duas coisas. Primeiro, você não sabe. E segundo, mesmo que fosse um bandido, a nossa lei não prevê execução. Não prevê. Não é essa a função da polícia. Tá? Por mais que você odeie o bandido, queira vê-lo morto, não é esta a previsão da nossa lei. Tá errado. Ponto. Desculpa, eu vou pistolar muitas vezes hoje. Mas é que, enfim... Vamos lá, vamos enfrentar, a gente vai voltar nesse assunto. Daqui a pouco ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Vamos lá, chat, coragem, tá? Não dá para passar pano não, vamos lá.